sua igreja. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia. Salmo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, nós vamos meditar um pouco na lei de Deus, embora eu sei que os irmãos sabem para que serve a palavra de Deus, mas eu preciso explicar algumas coisas para que a gente entenda a palavra de Deus. Para que serve a lei do Senhor? Nós sabemos muito bem. Elas são mandamentos que servem para o homem e para a mulher ser feliz, ser bem-aventurado. Este é o grande intuito da palavra de Deus. Para os filhos de Deus andar nos seus caminhos. E leis, igreja, a palavra de Deus ela tem muitas leis. São mais de 600 leis que há na Bíblia Sagrada. Aí a gente fica se perguntando como que a gente vai cumprir tudo isso. Fique em paz, que Deus vai confortar os nossos corações nessa noite. Eu queria falar de algumas leis para a gente entender a palavra de Deus nessa noite. Eu quero falar de algumas leis, vou resumir no máximo aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 22, verso 36. São os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Olha só o que esse rapaz fala com Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia inteira. Então nós vemos aí os dois grandes mandamentos. Agora eu quero falar de um outro mandamento, de uma outra lei, para você entender o que é a lei de Deus, para que ela serve. Um outro mandamento, igreja, que serve para mim e para você, é o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está lá na parábola, em Lucas 18, onde Jesus fala assim: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então nós vemos que a lei, o que é? Um mandamento para mim e para a sua vida, para nós sermos felizes nessa terra. Um outro mandamento que é muito bom para as nossas vidas é estudar a palavra de Deus e meditar na sua palavra. Lá em João 5,39, olha só o que Jesus vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se eu quero conhecer a Jesus, eu tenho que examinar as Escrituras. E a Bíblia não é um livro qualquer, ela contém a vida eterna, igreja. Foi o que Jesus está falando aqui, ó. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só lá em Atos 17:11, vai falar a respeito dos crentes de Bereia. Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Veja bem, olha o que o texto vai dizer. Pois receberam a palavra com toda a avidez, com todo o ânimo, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, como que o povo de Bereia, eles eram, igreja? Eles ouviam a palavra de Deus com tanta vontade, e eles, todos os dias, eles iam lá na Bíblia conferir se aquilo que os apóstolos estavam pregando era de fato o que Jesus ensinou. Então veja a importância de a gente, é um mandamento de Deus, a gente meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, examinar profundamente a palavra de Deus. Se eu quero ser uma pessoa bem-aventurada nesta vida, eu tenho por obrigação estudar a palavra de Deus. É um dos mandamentos que está na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vemos a importância de estudar a palavra de Deus, de ler todos os dias, se assim for possível, é lógico. Um outro mandamento que a Bíblia nos ensina é cultuar a Deus com os irmãos na igreja. Há pessoas que falam: não, a gente não precisa de estar na igreja, mas não é isso que a Bíblia ensina. Então veja, vou repetir novamente. A palavra de Deus é para que o homem e a mulher de Deus andem no caminho de Deus e não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Olha só o que diz lá na carta aos Hebreus 10:25.
não deixemos de congregar-nos, como é do costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima, que ele está falando do dia do Senhor. Então veja, igreja, que a Bíblia nos dá vários ensinamentos de como nós sermos felizes, bem-aventurados nos caminhos do Senhor nessa terra. Um outro mandamento que Deus nos deixa é ajudar os pobres e necessitados. Mas não é isso que o mundo tem ensinado. Mas Deus nos dá esta ordem, nos dá este ensinamento. Está lá em Deuteronômio 15, 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Ou seja, sempre vai haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. É um mandamento a gente ajudar o próximo, igreja. Está escrito na palavra de Deus. Eu poderia citar outros e mais outros, mas são muitas leis que contém aqui na palavra de Deus, eu não quero falar de todos. Mas nós vimos aí alguns exemplos do que a Bíblia nos ensina. E por que eu te disse tudo isso até agora? Para que nós possamos ter prazer em cumprir a palavra de Deus. Este é o ensino que a palavra de Deus vai nos trazer nessa noite. Prazer na lei do Senhor, que foi o texto inicial que nós lemos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, que foi Salmo 1, versículo 2. Mas eu quero, para a nossa reflexão nessa noite, a gente pensar um pouco, como que nós temos cumprido a lei de Deus? Este foi o grande mistério que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, me fez entender. Por que que às vezes nós não temos o prazer em cumprir a lei de Deus? Há uma grande diferença, igreja, entre uma pessoa cumprir por obrigação, cumprir um mandamento forçadamente, mas não é isso que Deus espera de mim, espera de você. E é uma pergunta, por que não temos o prazer em cumprir a lei de Deus? É uma pergunta para a gente refletir no dia de hoje. E você vai mastigar isso durante a semana. A resposta é simples, porque não temos o prazer em servir a Deus. É simples assim. Se eu não tenho prazer em servir a Deus, eu vou fazer algo como se fosse para qualquer pessoa. Eu não sei se você já fez algo contra a sua vontade que você não queria fazer. Nós já passamos por isso na Terra. Isso acontece na vida espiritual, pode acontecer, igreja. Por isso que a palavra de Deus vai nessa noite nos ensinar de como servir a Deus, como agradar a Deus com um coração voluntário, com um coração ardente em agradar a Deus. Essa é a primeira resposta para a nossa pergunta nessa noite. Por que não temos prazer em cumprir a lei de Deus? A segunda resposta para essa pergunta diria: nosso ego está tão inflado, tão cheio, que esquecemos de nos esvaziar do nosso eu e fazer a vontade de Deus. Uma terceira resposta para essa pergunta: infelizmente nós vivemos numa época em que Deus tem que nos servir. Nós vivemos nessa época, igreja. Há uma inversão de valores. Nós que temos que servir a Deus, mas nos dias de hoje, as pessoas estão trocando o valor. Deus é que tem que nos servir. Infelizmente, nos dias de hoje, assim estamos. Não estou generalizando, mas é para a nossa reflexão. Então, há três respostas para a pergunta: por que às vezes não conseguimos, não temos prazer em cumprir a lei de Deus? E baseado nessas três respostas que eu te dei, nós vamos meditar e refletir um pouco nessa noite. Quando a gente fala assim, nosso ego está tão inflado, tão cheio, nós estamos tão cheios de nós que nós nos esquecemos de se esvaziar para que Deus possa ocupar esse espaço. Lá em 2 Timóteo 3, verso 1, olha só o que Paulo vai dizer. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo. O que quer dizer uma pessoa amante de si mesma? Uma pessoa egoísta, igreja. E quando eu reconheço que eu sou egoísta? Às vezes nós não conseguimos olhar para dentro de nós, igreja. A gente não consegue olhar para dentro de nós. Eu sempre falo que nós, como seres humanos, nós somos especialistas em olhar a falha do outro. Mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós. Chega até a ser engraçado. Parece que a gente é especialista em analisar a pessoa e falar, esse é assim, assim, assado. Mas a gente não consegue olhar no espelho e falar, nossa, quem sou eu de fato? Nós temos essa dificuldade.
E quando, eu não estou falando que nós somos assim, igreja, amém? Mas é para a gente refletir. Eu não consigo passar nada para a igreja, porque eu não tenho nada, mas o Espírito Santo de Deus, que foi quem inspirou essa palavra, ele consegue falar ao meu e ao seu coração aquilo onde nós temos que melhorar. Por que eu estou te falando deste sentimento de amantes de si mesmo, de uma pessoa egoísta? Porque o século que nós vivemos está assim, querido. Infelizmente, nós estamos inseridos neste contexto. Aí você fala, não, Leandro, eu não sou assim, graças a Deus. Mas vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque o Espírito Santo ele tem sentimentos, igreja. O Espírito Santo, como que ele vai habitar em uma casa onde não há espaço para ele? Muito difícil isso acontecer. Eu não sei se você já pegou um trem às 6 da tarde, horário de pico, você não consegue entrar dentro do trem. Sim ou não? Você não consegue, é difícil, porque o trem está cheio. Trazendo para a nossa vida espiritual é a mesma coisa. O Espírito Santo ele quer tentar entrar dentro do habitat dele, mas ele não consegue porque está cheio do nosso eu, do nosso ego. Ele fica tentando, mas não há espaço. Por quê? Porque o ego está inflado, está inchado. Sabe o que é o mais interessante, igreja? Que nós, eu e você, nós não expulsamos Cristo com as palavras. Sai daqui, Jesus, não te quero. Não, não é assim. Não é assim que nós expulsamos Cristo, o Espírito Santo de Deus. A falta de espaço vai fazer o Espírito Santo sair de dentro da casa, de dentro do templo, que sou eu e você. Isso aconteceu com a igreja lá de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, 20, onde Jesus falou assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então veja que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar, mas não consegue. É o que o texto nos dá a entender. Será que acontece assim nos nossos dias? Pode acontecer, igreja. Nós estamos tão cheios de nós, do meu eu, que não há espaço para Jesus entrar e fazer morada. Aí o que acontece? Nós empurramos Jesus para fora, não por palavras, mas por falta de espaço. Se você pegar a sua casa, que já está mobiliada, suponhamos que você já tem uma geladeira grande, um fogão grande, mesa, cadeira, não tem mais espaço. Aí você vai comprar tudo novo. O que você vai ter que fazer com as coisas velhas? Tem que se desfazer. Vai caber tudo na casa? Não vai, é impossível caber. Não tem como. Você vai andar como dentro da cozinha? Não tem como. Assim é nas nossas vidas também, igreja. Se Jesus Cristo ele quer entrar, mas eu não desfaço das coisas velhas que eu carrego, não vai ter espaço. Jesus vai estar todos os dias batendo a porta querendo entrar. Mas como não há espaço para ele entrar e fazer morada, ele continua batendo, ele continua falando comigo e com você. Até que a gente se esvazie de tudo aquilo que desagrada a Deus, deixe o espaço limpo para que o Espírito Santo entre e faça morada. É assim que funciona no mundo espiritual. Todos aqui se lembram da parábola do semeador, sim ou não? Sim, todo mundo conhece o pobre salteado. O que me chama a atenção é que tem um terreno que é um terreno espinhoso. A semente cai e não consegue germinar, não consegue florescer. Por quê? Porque os espinhos sufocam a semente da palavra de Deus. Não é coincidência, igreja, é a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo ele não tem espaço para morar na minha, na sua vida, ele fica espremido lá no cantinho, igual um criado mudo. Não é isso que Jesus quer. Ele quer habitar em todas as áreas da nossa vida, através da palavra dele. Por isso que lá na palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habite abundantemente em vós. A palavra de Deus tem que habitar abundantemente nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Não é só numa área. Não. Em todas as áreas da nossa vida. O que eu posso fazer, Leandro? Então você se pergunta. Em ter prazer, em cumprir a lei de Deus. Igreja, ser cristão não é fácil. Imagine você cresceu, você tem sua vida, tudo aquilo que você aprendeu, você tem que abrir mão de tudo e reaprender do zero. Assim é servir a Deus. Este novo nascimento. Imagine você tem, cada um aqui tem uma faixa etária diferente de idade. Imagina a pessoa tem 35 anos, aceita Jesus. Tudo aquilo que ele aprendeu, muitas coisas, ele vai ter que abrir mão. Que eu aprendeu errado com o pai, com a mãe,
ou aprendeu errado com a avó, com o avô, assim por diante, aprendeu lá fora. Então essa pessoa ela vai ter que abrir mão de tudo, por quê? Porque tem muitas coisas que nós herdamos, seja da cultura, da nossa vivência de vida, que nós vamos ter que abrir mão e reaprender tudo de novo. Só que qual é o desafio para nós? Nós já somos adultos. E um adulto, depois que aprende, para reaprender de novo é muito difícil, porque quebrar com os velhos hábitos é muito difícil. Então é um desafio tremendo. Então reaprender a viver de novo não é fácil, igreja. Ser cristão é negar a si mesmo e aceitar o trabalhar de Deus em nossas vidas. Abra sua Bíblia em Jeremias 18, para você ver como que Deus faz nas nossas vidas. Como que é difícil nós negarmos a nós mesmos e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Jeremias 18, verso 1, vai falar a respeito do oleiro e do vaso. E Deus falando com Jeremias, olha só. Jeremias 18, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as obras. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então veja, igreja, como que Deus age na vida da pessoa. Aqui Deus falando com o profeta, ele usa de uma metáfora de um oleiro que está fazendo um vaso de barro, o vaso quebra, desfaz, o oleiro torna a fazer o vaso de novo, conforme a vontade do oleiro. Mas, igreja, para nós aqui, como que Deus quebra o vaso? Para você entender. Quebrar o vaso é quando nós nascemos de novo, quando nós abandonamos tudo para trás e seguimos uma nova vida. Como que Deus quebra o vaso? Permitindo que eu e você, igreja, passemos por adversidades, por luta, por perseguição, por provas. É assim que Deus quebra o vaso. Deus moe, Deus quebra. E como dói? Sim ou não? Como dói? A gente sente na pele. Como que dói? Sentir Deus nos quebrando, nos fazendo de pó. Mas é necessário, é um mal necessário, igreja. Porque se depender de mim e de você, nós não vamos chegar à estatura de varão perfeito diante de Deus. E Deus usa seus meios para fazer o quê? De mim e de você, vaso novo, um vaso de honra, um vaso segundo a vontade e o querer de Deus. Por isso que dói. Por isso que a gente se lamenta, ó vida, ó céu. Por que, Jesus, eu estou passando por isso? Porque minha vida, depois que eu aceitei o Senhor, parece que é pior, mas não é porque parece que é pior. É porque é uma das maneiras de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Por que às vezes a gente não entende? Porque nós perguntamos errado. Como que nós temos visto as adversidades da vida? Tem pessoa que não enxerga dessa maneira. A pessoa, ao invés de perguntar, calma aí, eu estou passando por isso, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar? Qual a lição de vida, Senhor, que o Senhor está querendo me mostrar? É assim que você fala com Deus, igreja. Aí nós ficamos presos. Ah, por que isso, Deus? Por que o Senhor permitiu? Porque assim? Mas quando a gente se pergunta, o porquê estou passando por isso, aí você começa a ter uma visão diferente, igreja. Porque é nesse momento que a gente ora mais, que a gente busca mais, que a nossa fé fica mais solidificada. Por quê? Porque nós estamos falando direto com Deus. O que o Senhor quer de mim? E o Senhor te dá a resposta dessa noite, porque é um processo que eu e você temos que passar. Se José do Egito não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não teria chegado onde ele chegou, igreja. É lógico que Deus cuidou dele, tratou com ele. Todos nós temos este momento de passar pelo deserto. E um conselho de ouro para mim e para você nessa noite. Como ser feliz nessa terra? Resolvendo os problemas que estão na sua frente. É assim que a vida vai seguindo em frente. Você resolver os problemas que estão diante de você. Não é você ficar olhando para o problema. O que eu vou fazer? Oh, Jesus, por que isso? Não, você para, olha. O que eu faço, Jesus, para resolver esse problema? Se o Senhor quer que eu ore, eu não sei, o Senhor dá
para você o entendimento do que você tem que fazer para resolver aquele problema. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que olhar para o problema e falar: o que eu vou fazer para resolver esse problema? Assim você e eu vamos ser bem-aventurados nessa terra. Leandro, eu não sei o que fazer. Olha a Deus, que Deus vai falar com você, o que você tem que fazer. É simples desse jeito, Deus. Ah, Leandro, orei a Deus, mas nada aconteceu ainda. Eu já cansei de falar, e vou falar de novo. Nós não conseguimos ver o trabalhar de Deus, igreja. Nós não conseguimos ver o trabalho de Deus. Nós, como seres humanos, nós queremos ver assim a luz brilhando, o raio caindo do céu, a nuvem indo para lá e para cá. Nós queremos ver a mão de Deus assim. Não. Deus é Espírito, Deus não é matéria. Mas lá na frente nós vamos ver o resultado do trabalho de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. E louvado seja Deus. Então, o que vier na sua mão para você fazer, faça conforme as suas forças. Foi o que o sábio Salomão disse. Agora eu quero falar de algo. Quando eu estou cumprindo a lei de Deus por obrigação, por medo ou por barganha. Assim é o religioso, igreja. Quem age dessa maneira é aquela pessoa religiosa. Ela serve a Deus por medo, com medo de ser punido. Infelizmente, nós temos esse momento. Mas eu te garanto uma coisa, assim você não vai ter uma vida feliz nos caminhos de Deus. Porque não tem como servir a Deus por obrigação, não funciona dessa maneira. Tanto é que Jesus ele fala lá em Mateus 11, 28, quando ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como o povo naquela época vivia, os fariseus colocavam um fardo tão pesado para as pessoas carregarem. Não, você tem que carregar este jugo religioso, porque é assim que você vai chegar no céu. E as pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas, de tal maneira que eles não eram bem-aventurados nessa terra. Se eu e você estamos servindo a Deus e está sendo cansativo, tem algo errado. Tem algo errado. Não é assim que é servir a Deus. Nós precisamos reavaliar nossa vida. Ah, Leandro, então quer dizer que eu estou assim, eu estou perdido? Não, não é assim que você tem que entender. Eu tenho que entender que servir a Deus tem que ser algo prazeroso. Não pode ser um fardo pesado. Não, não pode. Se você não servir a Deus com alegria, você vai se cansar. E logo mais você vai sair do caminho. É fato isso, igreja. Por isso que pessoas, em meio à adversidade, a primeira coisa que ela faz, o que é? O crente, quando está numa prova terrível, que ele está saindo do caminho, a primeira coisa que ele faz, ele sai da igreja. Primeira coisa. Sim ou não? Infelizmente, é assim que acontece. A primeira coisa que a pessoa faz é sair da igreja, abandonar os caminhos do Senhor. Ele está na luta, dando a prova, mas Jesus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber do Senhor, vou abandonar tudo. Por quê? Porque a pessoa não serve a Deus com alegria. E deixa eu resumir a história. Nós sabemos muito bem que a igreja é instituída por Deus desde o Antigo Testamento. Quando Deus ordena que se fizesse o templo, Deus dá a Moisés a medida, tudo como que deveria ser feito. E hoje nós somos a igreja, mas o corpo de Cristo é formado por membros. É simples desse jeito a matemática. E a igreja é nosso termômetro espiritual, saiba você ou não. A igreja é nosso termômetro espiritual. É lógico que a verdadeira igreja que ensina a Bíblia como ela é. E para encerrar, quero deixar um versículo que se encontra em Tiago 1, verso 2, para você não abandonarmos, não largarmos tudo para trás e desistir de tudo. Não. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, e outras traduções estão uma vez completada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, não é pela metade, é ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Quero orar pela sua vida, feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Pai, é necessário nós termos a humildade de reconhecer, ó Deus, que às vezes nós somos egoístas e não deixamos espaço para que o Teu Espírito Santo habite em nós. Mas através dessa palavra que foi ministrada,
Que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, ó Pai, de que é necessário nós negarmos nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Porque isso se resume também no Evangelho, onde o Senhor diz que é necessário, Pai, nós tomarmos a nossa cruz, negar a nossa vontade e seguir o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste instante, eu te peço que nós venhamos nessa noite, ó Pai, abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a renunciar, ó Pai, ao mundo, renunciar à nossa vontade, para fazer a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste instante, que o Teu Espírito Santo venha fazer com que essas palavras que foram ministradas, elas venham se fazer vida prática em nossa vida, no nosso cotidiano. Que nós não venhamos apenas, ó Pai, decorar, ó Pai, e achar bonito aquilo que o Senhor falou através da Sua palavra, mas que nós venhamos tirar isso do papel, ó Pai, colocar na vida prática, porque assim, ó Pai, que a Tua palavra nos ensina, onde o Senhor falou que é bem-aventurado aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, pois assemelhado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, mas essa casa não caiu. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo Teu povo, para que essa palavra produza o resultado para a qual foi enviada. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém.